Você sente aí que sua mão esquerda no violino trava, sabe que os dedos ali parece que tá pesado, duro, lento, né? E aí na hora de tocar uma música, tudo fica mais difícil do que deveria. Ou então você até consegue colocar os dedos e tal, mas você sente que sua mão sempre tá dura ali, endurece mesmo, os dedos levantam demais de repente, chega atrasado nas notas e aí parece que nada funciona. Se isso acontece com você, essa aula aqui é para você resolver esse problema de uma vez por todas. No final dessa aula, você vai entender por que a sua mão esquerda trava, o erro técnico que faz os seus dedos perderem a velocidade, o controle, né? E eu vou te passar aqui um exercício muito simples, que se você fizer assim, ó, por pelo menos 2 minutinhos por dia, já pode começar a sentir uma grande diferença no violino. Se você ainda não me conhece, eu sou Arthur Lauto, eu sou violinista profissional, professor aqui do canal Como Tocar Violino, e é aqui que eu ensino adultos, igual você, a aprender a tocar violino do jeito certo, com mais clareza, sabe assim, para você realmente dominar o violino e conquistar autonomia musical para tocar o que quiser, qualquer música, com mais eficiência, sem perder tempo e estudando aí da sua casa, sem fazer nada errado. Essa aula de hoje é muito importante, porque muita gente acha que quando fica com a mão travada lá, é falta de dom, é falta de coordenação motora, eu não consigo. Ou até, não, minha mão é ruim mesmo, sabe? Mas na maioria das vezes não é isso. O problema normalmente é a falta de uma orientação técnica e a falta do exercício certo, sabe? Assim, simples e que repetidamente você faz ali e tal, e aí você vai aprender a usar os dedos da maneira correta. Ou seja, não é que sua mão não consegue tocar, é que talvez ela nunca tenha sido treinada de verdade do jeito certo. E eu falo porque eu vejo isso o tempo todo com os meus alunos. Por exemplo, tinha um aluno meu, Matheus, o nome dele. É adulto também, ali acho que tem uns... deve estar chegando nos 40 agora, né, de idade. E também é iniciante. E aí quando ele começou, ele até sabia onde colocar os dedos e tal, mas ele levantava demais os dedos, né, cada dedo ali quando ele ia tocar. E aí perdia totalmente a agilidade, a afinação, a forma de mão, né, que é o jeito dos dedos ali entrar, que é o jeito que a gente chama isso, né. Então assim, com um pouquinho de exercício de base, ele melhorou demais. E sabe? E a mão dele começou até a funcionar melhor para ter mais agilidade e tá mais relaxada. Tinha uma outra aluna minha também, que a gente estava falando isso até, foi agora essa semana passada, sei lá, sobre isso, né? Ela entrou no curso, ela já tocava há alguns meses, e aí tinha até feito aula, até presencial, particular lá e tal, mas toda vez que ela ia tocar uma sequência que fosse mais rápida, a mão ficava mais dura, ficava tensa. E é um erro bem comum, mas na verdade para tocar mais rápido é o contrário, você tem que relaxar mais. E também tem vários alunos que falam comigo quase que diariamente que acham que o problema tá só na velocidade. Professor, eu não consigo tocar um exercício muito rápido, não consigo tocar uma música rápida. Mas na verdade o problema tá no excesso de tensão. Então, sabe, naquele movimento desnecessário que você fica fazendo aqui na hora de tocar. Então, todo mundo consegue melhorar a agilidade se fizer certinho, sabe? Todos esses alunos, quando começam a treinar os exercícios simples, igual eu vou te passar hoje aqui, com consciência, com um pensamento mais mecânico ali dos dedos e tal, a mão começa a responder muito melhor. Mas Arthur, minha mão é dura, sabe? Minha mão é realmente muito dura. Pode até existir uma característica, sei lá, individual, claro, ali, né, e tal, mas na maior parte dos casos, o que deixa a sua mão dura não é a mão em si, é a forma de usar a mão. Então, quando você aperta demais, ou quando você levanta demais os dedos, quando você faz movimentos exagerados, quer mexer o dedo assim, sabe? Ou rápido demais, bater nos dedos, sabe? Então assim, quando você faz as coisas erradas, qualquer mão vai travar e vai ficar mais lenta, entendeu? Então quer dizer que você tá falando aí que esse exercício simples aí vai resolver o meu problema, tá? Parece fácil demais isso daí, né? E é exatamente, esse é o ponto. O simples, bem feito, funciona mais do que você ficar fazendo o complicado mal feito. Então muita gente quer tocar coisas difíceis, coisas mais rápidas, sem antes dominar o básico da movimentação dos dedos. Isso vale também para você que acha que o seu problema é só a falta de velocidade. Não, na maioria das vezes, o problema não começa na velocidade. O problema começa na falta de controle. Quem não controla bem, devagar mesmo,
também não vai controlar bem rápido. Inclusive, eu já vi vários alunos falando assim, ó, não consigo tocar tal música, tal exercício devagar, só consigo tocar rápido. E aí é um grande engano isso, porque se você não consegue tocar devagar, nunca vai sair bom no rápido, mas você se engana tocando rápido, porque aí não precisa focar tanto nos detalhes, sabe? Sai um som mais ou menos, mas não fica tão perceptível, porque tá rápido por causa da velocidade, né? Então tá tudo meio mascarado. Então não se engane, se você não consegue tocar devagar, no rápido fica pior ainda. Então, a solução que eu vou te mostrar hoje aqui nessa aula é um treino técnico de base, que você vai melhorar aqui, ó, a independência dos dedos, a economia do movimento mesmo, para ficar mais mecânico, mais funcional, a consciência da sua mão esquerda e a coordenação para tocar com mais leveza. Não é um exercício para impressionar ninguém, não. É um exercício para construir a sua base. E uma base bem construída faz diferença em tudo. Vai melhorar a sua afinação, a clareza, a limpeza do seu som, sabe? De sair um som mais limpo, a velocidade que você vai tocar e, obviamente, a segurança para você tocar mais rápido. Então, antes de destravar a sua mão esquerda, entenda isso, que antes de eu te passar aqui o exercício, eu preciso te falar uma coisa que é muito importante. No violino, você não pode só pensar na mão esquerda isolada. Porque quem toca violino toca com as duas mãos, né? Então a mão esquerda, ela vai lá colocar as notas, tal, beleza, tal. Mas a mão direita com arco também participa do resultado, né? Então você vai realmente ter que sincronizar isso, trabalhar, tal, para ficar bonitinho. Só que hoje aqui, para simplificar, nós vamos focar aqui só na mão esquerda, beleza? Porque se a mão esquerda tá dura, tá levantando demais os dedos, tá apertando demais, tá sem controle, você já cria um monte de dificuldade antes de pensar no arco. Então o objetivo aqui é a gente trabalhar realmente a mão esquerda para que ela funcione melhor, mas você tem que pensar no uso do arco também. Ah, e presta atenção no erro que é muito comum, porque tem muita gente que quando vai fazer exercício de dedo no violino, faz assim, né? Vai lá, não, tem que fazer assim, aí fica batendo os dedos, levanta, tira o dedo muito longe da corda, não é isso, sabe? Não é para mexer a mão inteira, nem para apertar mais forte do que deve, sabe? É realmente fazer o exercício. O exercício é para liberação. Então não é para fazer mais esforço, tá bom? Então sempre tudo que isso que eu vou passar para você hoje, pensa em menos esforço. Tem que estar mais relaxado para conseguir ter todo esse controle, beleza? E é fácil de você entender isso, porque assim, ó, quanto maior o movimento que você faz, mais lento ele vai ser, entendeu? Então quanto mais tensão, quanto mais você aperta sem necessidade, menos liberdade você vai ter para tocar. Então, sabe assim, vou te dar um exemplo exagerado aqui, né? De quando a pessoa tá tocando e aí toca uma música assim, né? Sabe, você ouve até o barulho do dedo, né? Batendo ali, né? E não é assim, né? Então, realmente um movimento rápido, com agilidade, mas sem esforço. Então, eu tive uma professora, inclusive, que é uma professora russa, né? A Elina Suris. Ela é violinista na USESP e tal. E já é de mais idade e tal. E ela falava muito sobre que você, quando tá tocando violino, a sua mão tem que ser mais parecida com gato do que com cachorro. Por quê? Porque o gato, se você não sei se já viu um jaguar correndo, o jaguar, o gato, né? O bicho, não o carro, né? É muito bonito de ver assim, quando você vê em câmera lenta, porque parece que ele tá flutuando no ar, assim, sabe? Ele tá super rápido, é um dos animais mais rápidos do mundo. E a pata dele, sabe, toca no chão assim, parece que tá muito leve. E é isso que a gente precisa de agilidade, mas leve. Não igual cachorro, sabe? Tem uns videozinhos, coloca o editor, coloca aqui, sabe aquele vídeo, uns videozinhos de um cachorro que tá tentando passar, tá bem na moda isso, que a galera coloca lá um monte de copo, um monte de caneta, alguma coisa, e aí o cachorro passa e derruba tudo, né? E aí vem o gato e passa exatamente ali, passando, né, contornando por tudo. Isso é a mão do violinista, tem que ser muito mais como gato do que como cachorro. Então cada movimento é preciso, com muita agilidade, mas sem força desnecessária. Então não é bater os dedos, é colocar assim os dedos com agilidade, né? Tirar com agilidade, mas sem forçar demais.
beleza? Quando eu tô tocando, eu não tô tentando esmagar a corda ali, sabe? Nem fazer um movimento teatral com a mão, assim, sabe? Não é isso não, sabe? Eu tô tentando fazer o mínimo necessário para a nota sair boa e limpa. Simples assim. Beleza? Então, vamos começar o nosso exercício aqui de uma forma mais básica, tá bom? E justamente por ser básico, ele é muito poderoso se você fizer direitinho esse exercício. Tá bom? Então, primeiro, só para você entender, em uma corda só, escolhe aí, por exemplo, sei lá, corda Lá. Você vai só fazer o exercício simples, não precisa nem do arco para isso, só de colocar 1, 2, 3, 4 e volta. 3, 2, 1. Tá vendo? Ó? Mas tá vendo que precisa de uma certa energia para colocar. Não é só assim, sabe? Tipo, deixa eu virar desse lado aqui, ó. Não é assim de colocar assim, ó. Com cuidadinho, não é isso não, é colocar ágil. Você até ouve um barulhinho, mas muito leve, não é nada assim, né? Não é isso aqui não, tá bom? Então, ó, leve, rápido, mas leve. E mantenha os dedos, tá vendo? Eu tô colocando nessa forma da mão de o primeiro e o segundo dedo separados, o segundo e o terceiro juntos e o terceiro e o quarto separados, tá vendo? Essa é a forma de mão básica, né, do violino. Então coloca desse jeito para você trabalhar esse movimento. Depois tira um por um. E tá vendo que para tirar existe uma energia para tirar, tá vendo? Mas sem fazer assim, ó, sem tirar e mexer a sua mão para fora do violino. Não é isso não. Mantenha a mão e só tira os dedos, tá vendo? Ó. Esse é o exercício, tá bom? Só esse primeiro exercício para você praticar, entender ali o movimento, beleza? Então você pode fazer, por exemplo, esse exercício na corda Ré, na corda Lá, na corda Mi, mas assim, na primeira posição, você vai colocar lá dedo 1, depois o dedo 2, depois o dedo 3, depois 4, mantendo todos os dedos na corda, né? E nessa forma de mão de 2 e 3 juntos. Então 1, 2, 3 junto e o 4 separado, tá bom? Mas atenção, porque o segredo não é só fazer essa sequência. O segredo é como você faz essa sequência. Então, faça devagar, realmente ali, ó, uma nota por vez, ouvindo cada movimento, tal. Depois você pode fazer com arco, se você quiser, sabe? Realmente colocar aqui nota por nota. Mas com qualidade, né? Assim, sem levantar demais os dedos, sabe? Não é pra tirar o dedo assim, ó, e ficar assim, né? Pra cima, assim. Nunca o dedo aponta pro teto, tá bom? Sempre fica os dedos arqueados aqui em cima do violino também, sabe? Não pode sair muito daqui. E não tira a mão do violino, mantém a mão aqui em cima. Também não deixa o seu quarto dedo fora do violino. Tem gente que vai tocar, coloca os 3 aqui e o quarto dedo fica assim, ó. Não é isso não, tá bom? Então colocar aqui. Agora, sem apertar, como se você estivesse brigando com o violino, não. É só leve ali o suficiente para sair o som, mas sem bater os dedos, né? Com a mão assim, o mais equilibrada possível. Isso aqui é um exercício simples. Não é um exercício para você ter pressa, nada do tipo. É só um exercício de controle. Então, se você faz correndo isso aqui, você perde justamente o que ele tem de melhor, que é fazer devagar. Tá bom? E ó, uma dica para você que também aperta demais os dedos, experimenta fazer esse exercício sem o dedão atrás. Então, sabe, quando você toca sem ele aqui, ó, então você toca. Tá vendo? Sem o dedão. Por quê? Porque quando você tem essa sensação, depois você vai poder buscar, quando você tiver com o dedão, só esse leve apoio mesmo, sabe? Não é um contrapeso para você forçar ainda mais os dedos. Então faz um pouco sem o dedão para entender. E aí coloca o dedão e experimenta sentir do mesmo jeito. Sabe? Não é para forçar o dedão, não. É para relaxar o dedão. Então faz um pouquinho sem ele, que você vai trabalhar um pouquinho melhor. Tá bom? Bora lá! Beleza, fizemos então só esse exercício de aquecimento, agora que a gente vai entender as coisas de verdade. Então, a etapa 1 é fazer sem arco, realmente, só a mão esquerda sozinha ali e tal. Então, primeiro eu recomendo que você treine só a mão, até para sentir o movimento dos dedos, observar quanto que você levanta cada dedo, manter os dedos ali, né? Então, você pode fazer só colocando os dedos mesmo, ou você pode fazer com o beliscando, assim, né? Que é o que a gente chama de pizzicato, né? Assim, ó. Né? Para você realmente praticar, depois com o arco bem devagar, tá bom? Agora, na etapa 2, você vai fazer com o arco, só que lento, realmente assim, você vai fazer com muita calma,
tá bom? Sem pressa, tranquilo, para encaixar cada nota, cada coisa no seu lugar. Porque agora você quer coordenar realmente os dedos, sabe? A colocação do dedo certinho com o som. Aí sim, depois que funcionar em uma corda, por exemplo, na corda Lá, na corda Ré, na corda Mi e tal, aí você leva para as outras cordas. Mas primeiro precisa fazer certinho. E essa sequência que eu vou te passar do exercício completo. E também vai ser interessante você depois fazer, assim, quando estiver limpo, funcionando, não tá batendo, tal, você usa o metrônomo, tá bom? Que é aquele negocinho que marca o ritmo, né? E aí você coloca lá no 60 BPM, né? Que é 1 segundo para cada batida. 60 batimentos por minuto, quer dizer que é um por segundo, né? Então, para não ficar só nesse mais fácil de todos que a gente está falando agora, né? Só de colocar 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, né? Essa é uma sequência muito simples, é só o nosso aquecimento. Agora eu vou te falar do exercício para valer. Mas lembrando, ó, esse aquecimento tenta fazer realmente bem feito. Sem tensão nos dedos, sem levantar demais, sabe, com a afinação funcionando dos dedos, né, quando você está conferindo ali e tal, quando você está tocando com arco, com som limpo, constância, tudo certinho, né? Aí quando você vê que o básico tá funcionando, tá bem feito e tal, primeiro, já foi um baita treino, mas aí você vai passar para a sequência completa, que agora é diferente. Anota essa sequência aí para você fazer todos os dias. Vamos lá, você vai fazer aqui, ó. Vou fazer na corda Lá de novo como exemplo, tá bom? Então você vai tocar corda solta, que é 0, né? 0 dedos. Depois você vai fazer 1, 3, mas é, ó, os 2 dedos a mais, tá vendo? Não é só o 3 assim sozinho, não. É os 2 a mais. Então, 1, 3, 2, 4. E volta. 3, 4, 2, 3, 1. Beleza? Se você quiser começar direto pelo dedo, pode começar, tá bom? Não precisa da corda solta, mas é legal pra gente ter a mudança do primeiro dedo. Então, ó, 0, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 2, 3, 1, 0. Beleza? Esse vai ser o exercício, por quê? Porque quando a gente faz essa troca de 1 para 3, a gente está pulando uma nota. Só que não basta só colocar 1 e 3 e deixar o dedo 2 aqui flutuando. Não, é os 3 dedos na corda, naquela distância que a gente falou. Por quê? Porque isso te ajuda a afinar os dedos. Nunca vai ter um dedo sozinho ali, sabe? Então, só o primeiro dedo é sozinho. Se você colocar o 2, é 1 e o 2. Se você colocar o 3, é 1, 2 e o 3. Se você colocar o 4, é 1, 2, o 3 e o 4 na corda. Sempre. Tudo que você for tocar agora vai ser desse jeito, tá bom? Então, 1, 3, mas o 2 já tá pronto. 2, 4, mas o 3 já tá pronto. 3, 4, 2, 3, 1. Beleza? Então, 1, 3, 2, 4. 3, 4, 2, 3, 1. Isso você pode fazer em outras cordas depois, tá bom? E aí você vai fazer isso indo e voltando várias vezes. 1, 3, 2, 4, 3, 4, 2, 3, 1, né? E aí, por que esse exercício vai te ajudar? Porque ele tira a sua mão do automático, sabe? Em vez de fazer só aquele 1, 2, 3, 4 em linha reta, agora você precisa pula 1, volta, reorganiza os dedos, controla quem que sobe, quem que desce, quem que vai fazer o que desses dedos aí, né? Quando você coloca aqui, vai os 2, volta 1, vai mais 1, volta, né? Então assim, você sempre vai estar mantendo esses dedos funcionando, né? Assim, mas lembra que quando você está tocando, os dedos anteriores tem que estar sempre na corda. Nunca um dedo sozinho, beleza? Só o primeiro vai sozinho, né? Obviamente. O resto sempre vem acompanhado, porque é o dedo anterior que vai dar essa referência para o seu dedo cair no lugar afinado, beleza? Bom, fazendo isso, você já vai aumentar a consciência e a independência dos dedos. Então você faz realmente ali, dedo 1, você pode fazer em todas as cordas, dedo 1, dedo 3, volta no 2, vai no 4, mas com todos os dedos na corda, volta no 3, vai no 4 de novo, volta pro 2, vai pro 3, volta pro 1, beleza? Então toda essa sequência você pode repetir várias vezes, evoluindo realmente e tal. Então esse exercício vai te ajudar demais nesse controle dos dedos. Isso resolve talvez aquele problema que você tem, sabe? Que de repente hoje você vai tocar e chega
chega atrasado nas notas, sabe? Seu dedo demora para cair no lugar, você sente os dedos pesados demais ali na hora de tocar, percebe que principalmente o terceiro e o quarto dedo não obedecem tão bem assim, né? Porque existe realmente uma relação física, né, da nossa organização aqui dos tendões dos dedos. O 3 e o 4 eles são conectados, então é mais difícil deles obedecer ali o que você está fazendo, entendeu? Então às vezes você vê que sua mão fica dura demais, quando a música fica mais rápida fica pior ainda, né? E aí às vezes você erra não porque você não sabe a música, mas porque a sua mão não vai na velocidade que deveria ser, ela não responde a tempo. Você até talvez está lendo a música, você sabe que tem que tocar, mas o dedo não vai. Então esse tipo de exercício vai te ajudar demais para melhorar isso, tá bom? E é normal, porque assim, muitas vezes o aluno tal acha que o problema tá na música que é rápida, mas não é isso, não. O problema tá na base técnica, entendeu? E como que você vai saber se você está fazendo certo esse exercício aqui que eu te passei? Então eu vou te passar alguns sinais de que ele está certo de verdade. Então primeira coisa, as notas quando você começa a tocar depois na música e tal, começa a sair mais limpo, sabe? Não fica aquele som, às vezes a pessoa vai tocar e toca uma música assim, né? Sabe, pegando um monte de nota que não era pra ter. Por quê? Porque o dedo não tá certo, o som tá sujo. Então o seu som vai começar a sair mais limpo. E aí você vai ver que os dedos, se você fizer certinho, os dedos começam a ficar mais próximos da corda. Sem ficar assim, né? Sem ficar levantando, todo o movimento desnecessário elimina, tá bom? E aí você vai começar a sentir que tem mais controle, a afinação sua tende a ficar mais estabilizada, mais certinha, né? E aí a troca de dedos vai ficar menos bagunçada, beleza? Agora, se você não fizer esse exercício do jeito certo, quais são os sinais que você está errando nesse negócio? Se você está apertando demais os dedos, se o seu polegar aqui atrás está esmagando o braço do violino, se o punho está travadão ali, sabe? Tá errado. Então, ou sei lá, os dedos estão subindo e apontando para o céu, ficando longe da corda. Ou se a palma da mão fica virada para você, tá errado. Porque quando a gente está tocando, a ideia não é a palma da mão tá virada para cá, tá virada pro violino. Então vira a palma da mão pro violino. Não assim. Que aí você vai ter que fazer um movimento a mais, tá bom? No aprendizado do violino, na música e tal, quando você tenta adiantar uma etapa, é uma das formas mais rápidas de você acabar atrasando o seu progresso. Então não queira correr antes de tocar limpo. Você tem que realmente conseguir tirar um som bom e bem organizado os movimentos para depois ir aumentando a velocidade, beleza? Agora sim, quando sair certinho e controlado esse exercício tal, lá com o metrônomo, que é, como você vai usar o metrônomo, né? Você começa lá em um andamento confortável, então você vai ligar o metrônomo lá no 60, por exemplo, né? Uma nota para cada tempo, uma nota por pulso, né? Pelo batimento, né? Então você vai tocar pá, 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 ou quando for a sequência, pá, 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 né? Aquela sequência que eu acabei de passar aqui, né? Então, uma nota para cada tempo. Se ficou limpo, se ficou organizado, se está controlado, está tudo bem assim funcionando, né? Aí o que você faz? Sobe um pouquinho a velocidade, vai para os 65, para os 70 BPM, 75, 80, vai subindo de 5 em 5, entendeu? Agora, se você fez e ficou sujo, ficou tenso, ficou duro, não sobe a velocidade, volta a velocidade para fazer de novo, tá bom? Então a regra é simples assim, ó, limpeza primeiro, velocidade depois, beleza? Então velocidade sem controle não é evolução, aí é uma bagunça mais rápida, que é o que você está fazendo ultimamente. E por que que tudo isso vale a pena? Porque quando sua mão esquerda começa a destravar, aí você percebe que as músicas vão funcionar melhor, você toca com mais confiança, você consegue estudar sem ficar se irritando demais, entende? Então, no fundo de tudo, o que você quer não é só mexer os dedos mais rápido, você quer tocar com mais liberdade. Aí beleza, quando você conseguir fazer esse exercício bem legalzinho, você pode criar até outras sequências para trabalhar, sabe? A velocidade, mudanças e tal, principalmente focando nos dedos mais difíceis, que é o 3 e o 4, né? Então você pode fazer tipo uma sequência, sei lá, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 1, sei lá, você pode criar. Então
cria outras sequências, escreve no papel certinho, tal, e vai fazendo essas sequências diferentes, principalmente focando na manutenção ali da mecânica dos dedos, tá bom? Sempre pensando na qualidade e não na velocidade, que é isso que a gente está falando aqui. Fechou? Então, resumindo, mão esquerda travada, você não vai resolver só tentando tocar mais rápido. Você precisa diminuir os excessos, controlar melhor os movimentos, estudar mais devagar e repetir realmente esse exercício certo com constância. Se você pegar esse exercício e fizer por 2 minutos no seu dia ali, ó, de verdade, durante 7 dias, sei lá, uma semana, você já pode começar a sentir essa diferença funcionar na hora de tocar outras coisas, beleza? Então, comenta aqui embaixo se você vai testar realmente esse exercício e depois me fala se você começou a ver alguma melhoria, tá bom? Mas só se você realmente for fazer esse treino. Beleza? Compromisso é compromisso, né? E se esse vídeo te ajudou, já se inscreve aqui no canal, porque assim eu posto mais coisas que pode te ajudar também aí a aprender violino do jeito certo, com mais clareza e sem ficar perdendo tempo. E claro, se você quer aprender a dominar o violino com passo a passo completo, de forma totalmente organizada, com orientação profissional de verdade, corre e entra lá no comotocarviolino.com.br, porque lá você vai poder se inscrever para receber mais informações e ver certinho, conhecer mais de mim e tal. E aí assim que eu tiver novas vagas para alunos, não tenho agora uma turma aberta, nada do tipo, mas eu vou abrir em breve. E aí eu te aviso se você estiver na lista de espera, tá bom? Então vai lá no site e aí assim que tiver uma oportunidade, de repente você consegue vir aprender comigo como seu professor de verdade. Então, bons estudos e até a próxima aula.